Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa revisão final para o 44º Exame de Ordem. Meu nome é Daniela Negre, eu sou advogada, sou especialista em direitos difusos e coletivos e hoje nós vamos bater um papo sobre os pontos principais do Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir aquela questão que vai faltar ali, que vai ser necessária para você atingir os 40 pontos da primeira fase. Bom, vamos iniciar então falando um pouquinho sobre a retrospectiva histórica do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado num contexto da constitucionalização de direitos, ou seja, com o advento da nossa Constituição de 1988, nossa Constituição Cidadã, a tutela da criança e do adolescente passaram a ser como uma tutela de sujeitos de direito. Antes, a nossa legislação enxergava a criança e o adolescente como objetos, mas com a constitucionalização dos direitos, principalmente dos direitos fundamentais, a criança e o adolescente passaram a ser considerados sujeitos de direito, pessoas em desenvolvimento que merecem a proteção integral do Estado, da sociedade e da família, ok? Então vamos iniciar aqui falando justamente sobre isso. O artigo 1º do ECA dispõe sobre a proteção da criança e do adolescente. O princípio da proteção integral é o princípio principal do Estatuto. E ele vai considerar que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento, que ainda não têm toda a formação psicológica completa e que por isso devem ter a primazia tanto nas políticas públicas quanto nos atendimentos e também na questão de socorros, certo? E o que é considerado pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente como criança? A criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. E o adolescente é considerada a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos. Como vocês já sabem, a partir dos 18 anos nós atingimos a maioridade, tanto civil quanto penal, de modo que o Estatuto da Criança e do Adolescente não nos rege mais. Mas existem exceções, pessoal. Existe uma exceção da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente até os 21 anos, quando o adolescente cometer uma medida socioeducativa antes de completar 18 anos e ele deverá continuar cumprindo essa medida socioeducativa até completar 21 anos. Querem um exemplo? O adolescente, por exemplo, que pratica um ato infracional análogo ao crime de roubo, com 17 para 18 anos, e ele recebe uma medida socioeducativa de internação na Fundação Casa. Essa medida socioeducativa poderá extrapolar o atingimento da sua maioridade, né, de 18 anos, podendo ser aplicado até os 21 anos, certo? Então vamos aqui agora passar para os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Criança e adolescente possuem direito à vida, à saúde, com atendimento integral pelo SUS, a vacinação obrigatória, o atendimento da gestante no período pré e pós-natal, inclusive no puerpério, inclusive trazendo questões de obrigatoriedade sobre o teste do pezinho e de outras ali doenças que podem evitar determinadas mazelas, né? O adolescente e a criança possuem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, inclusive a liberdade de opinião, de expressão, de crença, de ter o seu credo religioso respeitado e também a proteção contra a violência e o tratamento degradante. Agora nós iremos entrar num ponto sobre o direito à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. Via de regra, pessoal, a criança e o adolescente têm o direito de ser criado no seio de sua família natural. E o que é família natural, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente? A família natural é aquela composta pelos
filhos menores de idade e pelos pais, genitores da criança, então pai e mãe, ou dois pais ou duas mães. Lembremos, pessoal, que o conceito de família hoje ele é baseado na socioafetividade, de modo que as relações afetivas também podem constituir vínculos de filiação, assim como vocês poderão ver melhor nas aulas de direito de família, na disciplina de direito civil. Então, via de regra, a criança e o adolescente devem ser criados no seio da sua família natural, pai e mãe, né? Inclusive, nos casos em que o pai e a mãe não possuam condições financeiras para criar essa criança e o adolescente, isso não é causa de colocação da criança e do adolescente em família substituta, certo? De modo que o Estado deve fornecer mecanismos para que essa criança e esse adolescente continuem sendo criados no seio da sua família natural, ou seja, com seus pais. Um exemplo disso é a existência, né, de políticas públicas voltadas à erradicação da pobreza, como Bolsa Família, dentre outros programas aí de incentivo de renda, que permitem que as crianças e os adolescentes permaneçam com os seus pais. É importante salientar também que o abuso de substâncias tóxicas, como drogadições ou abuso de bebidas alcoólicas, em si não é causa de suspensão ou destituição do poder familiar, certo? A não ser que venham acompanhados de episódios de violência, de grave ameaça. Essas situações, em regra, são consideradas pela nossa legislação como situações de saúde pública, que devem ser trabalhadas no âmbito do CAPS, né? Pessoal, quando não for possível que a criança e o adolescente, por determinadas razões, pode ser por questão de aplicação de castigos físicos, ou por tratamento cruel, degradante, ou até mesmo pelo desejo dos genitores de não ficar com aquela criança ou com aquele adolescente, ocorrerá a busca pela família extensiva. E o que é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como família extensiva? Família extensiva é aquela composta pelos parentes da criança e do adolescente com os quais ele possua vínculo de afetividade e afinidade. Então, por exemplo, a família extensa pode ser considerada uma avó, um tio, uma tia, um primo, uma prima com quem a criança ou adolescente tem ali os vínculos familiares. A família extensa será sempre prioritária em relação a outras formas de colocação em família substituta, como por exemplo a adoção. Bom, pessoal, nos casos em que não é possível que a criança e o adolescente sejam mantidos no seio de sua família natural, ou seja, com os pais, nós temos modalidades de colocação em família substituta, que são modalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para que a criança e o adolescente sejam criados ali, ainda no ambiente familiar, valorizando o seu interesse superior e considerando a opinião da criança e do adolescente sempre que possível, tá? Primeira modalidade de colocação em família substituta é a guarda. E aí, pessoal, vamos fazer uma distinção importante. Guarda não necessariamente tem a ver com residência da criança e do adolescente, certo? Isso vocês verão lá no direito civil. Quando nós dizemos que um genitor tem a guarda da criança, significa que é um dever de assistência material, moral e educacional. Então, pessoal, a primeira forma de colocação em família substituta é mediante a forma de guarda. E o que a guarda é? É uma regularização da posse de fato, ou seja, o guardião, a guardiã já possui ali a posse da criança, já está com a criança, e é um dever de assistência material, moral e educacional. A guarda confere ao guardião o direito de representar o menor administrativamente perante a escola, perante todas as instituições e também gera a possibilidade de incluir como dependente esse menor no seu plano de saúde, no seu plano previdenciário, inclusive no caso do guardião, de falecimento de guardião,
o menor dependente, a criança ou adolescente dependente do guardião, possui direito ao benefício previdenciário, certo? A guarda ela pode ser provisória para fins de adoção ou de tutela, ou ela pode ser definitiva, tá? E ela é revogável a qualquer tempo mediante decisão judicial. A guarda provisória ela é muito utilizada nos estágios de convivência para adoção, né? Então, antes de ocorrer a adoção, que significa a constituição de um vínculo de filiação com uma outra pessoa, há um estágio de convivência em forma de guarda, que é fiscalizado por toda a equipe da infância e da juventude do tribunal, ok? A tutela, pessoal, é uma forma de colocação de família substituta que se aplica quando os pais forem falecidos ou destituídos do poder familiar. É uma espécie de poder familiar, mas com algumas restrições. Em que sentido? No sentido de que o juiz, em determinadas situações, deve ser ouvido. Por exemplo, no caso de emancipação, quando nós falamos em emancipação, os pais, se os dois acordarem, podem emancipar o maior de 16 e menor de 18 anos no cartório, sem a necessidade de oitiva do juiz. O tutor já não pode fazer isso, ele precisa de autorização judicial, justamente porque a tutela é um instituto mais restrito do que o poder familiar, certo? E também há a obrigação legal de que o tutor preste contas ao juízo de todos aqueles rendimentos, pensões, enfim, dos bens que concernem ao menor, justamente por ele ser incapaz perante a lei. E pessoal, passando para a adoção é a modalidade de colocação em família substituta que extingue os vínculos originários com os pais biológicos e constitui novos vínculos de filiação com os adotantes, exceto para fins de impedimentos matrimoniais, por conta da compatibilidade sanguínea, para evitar que ocorra ali o que a gente chama de incesto, certo? A adoção é um instituto irrevogável que rompe vínculos com a família biológica, exceto os impedimentos matrimoniais, e existem alguns requisitos legais para que haja a adoção. O adotante deve ter no mínimo 18 anos de idade e deve ter uma diferença mínima de 16 anos em relação ao adotado, certo? Então, uma pessoa de 18 anos de idade poderá, via de regra, adotar uma criança de até 2 anos de idade. Né? Não há necessidade do adotante ser casado, ou seja, pessoas solteiras podem adotar, mas caso ele tenha um companheiro ou uma união estável, a adoção deve ser feita de forma conjunta, a não ser que, casos separados, tenham iniciado o processo de adoção em conjunto e haja ali um acordo quanto à visitação e residência da criança, certo? O procedimento para adoção necessita de um cadastro nacional de adoção com avaliação psicossocial desses pais e com um estágio de convivência. E algumas coisas importantes que vocês precisam lembrar sobre a adoção. A adoção, via de regra, ela é bilateral. Existe a hipótese de adoção unilateral, ou seja, quando um dos genitores adota o filho do outro, né? E aí nesse caso não há necessidade de estágio de convivência e nem de avaliação por meio da equipe da Justiça e da Juventude. E a adoção internacional é, via de regra, exceção. Guardem isso, adoção internacional é exceção. Regra é adoção nacional. O que é adoção internacional? A adoção internacional é aquela que ocorre quando ou a criança reside num país do exterior signatário da Convenção de Haia sobre sequestro de menores, ou quando os genitores residem em um estado estrangeiro e
a criança, adolescente a ser adotado reside aqui. Ela só irá ocorrer quando esgotadas as possibilidades de encontrar família substituta no território nacional. Então, ela é rara, tá, pessoal? E a prioridade da adoção internacional sempre será para pais brasileiros, quando a criança for destinada ao exterior. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um conjunto de irmãos, Luísa e Pedro, uma com 12 anos, o outro com 15, não encontrem uma família substituta aqui no Brasil, mas exista uma família substituta na Inglaterra interessada na adoção desses dois. Caso haja duas famílias na Inglaterra interessadas, sendo que uma é formada por ingleses e a outra é formada por brasileiros, a família brasileira terá prioridade na adoção desses irmãos. Ok, pessoal? Pessoal, agora nós vamos passar para o nosso estudo de atos infracionais e medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito importante que vocês saibam que tanto criança quanto adolescentes podem cometer atos infracionais. O que é ato infracional? É o ato equiparado a uma infração penal, a um crime que está previsto ou no Código Penal ou na legislação especial extravagante, mas que, em razão da inimputabilidade da criança e do adolescente, não são punidos pela lei penal, certo? A criança de até 12 anos, se comete um ato infracional, não responde socioeducativamente, ou seja, a criança só é possível impor medidas de proteção, como acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento escolar, acolhimento institucional, na modalidade de cuidados, né? Já o adolescente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, entender que o adolescente já possui maiores direitos e maiores responsabilidades, maior consciência daquilo que realiza, a ele é aplicado o procedimento socioeducativo, certo? E aí, nós temos alguns tipos de medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente quando ele comete um ato infracional. A primeira delas é a advertência, que é uma repressão verbal por escrito com registro, que é aplicada pelo juiz, né? E ela é aplicável basicamente quando a infração for leve, ou seja, uma primeira ocorrência, sem violência, né? E ela pode também ser aplicada isoladamente. A segunda modalidade é a obrigação de reparar o dano, ou seja, o destinatário dessa obrigação é o adolescente que causa prejuízo patrimonial. Vou dar aqui uma situação prática para vocês pensarem. Vamos supor que João, adolescente de 15 anos, decida pichar um muro da sua escola, causando prejuízos ali à instituição escolar. A medida associativa que pode ser aplicada a João é justamente a reparação do dano, ou seja, arcar com aquelas despesas pintando os muros da escola e retirando essa pichação, certo? Então, caso impossível a obrigação de reparar o dano, ela também pode ser convertida em prestação de serviços. A terceira forma de medida socioeducativa e que pode aparecer na sua prova porque é mais comum, é a prestação de serviços à comunidade, que é a atribuição de tarefas para o adolescente em entidades assistenciais, hospitais, escolas e programas comunitários por, no máximo, 6 meses até 8 horas semanais, na razão de 1 hora por dia, com o intuito justamente de dar a esse adolescente a noção do senso de responsabilidade. Então, a prestação de serviços à comunidade visa a garantia da responsabilidade do adolescente, trazendo uma retribuição social. Por fim, nós temos a liberdade assistida, e guardem sobre a liberdade assistida, é medida em meio aberto, certo? Que visa ao acompanhamento, apoio e orientação daquele adolescente e que dura no mínimo 6 meses. Então, o adolescente será acompanhado em liberdade pela equipe do juízo
para ver se essa medida é o suficiente para que o adolescente se ressocialize. E aí nós temos as duas medidas que são consideradas restritivas da liberdade, que é o regime de semiliberdade e, por fim, a internação. A semiliberdade, pessoal, é aquela muito parecida com o regime semiaberto que nós temos na execução penal, né? Há o recolhimento em uma instituição socioeducativa, mas há uma flexibilidade que permite atividades externas, ou seja, o adolescente pode ir para a escola, pode ir para o trabalho. E há uma obrigação de escolarização e de profissionalização. A semiliberdade também pode servir como uma forma de progressão do regime de internação, de modo que o adolescente, quando internado, ao invés de ser colocado novamente em liberdade diretamente, pode passar pela semiliberdade. E por fim, pessoal, a medida de internação é a medida mais grave, que é aquela da famosa Fundação Casa, no qual o adolescente é recolhida. Ela não comporta um prazo determinado, mas ela pode ocorrer por no máximo 3 anos e exige uma reavaliação a cada 6 meses, né? Quais são as hipóteses de cabimento de internação? E aí eu gostaria que vocês se atentassem a um ponto. Essas hipóteses são taxativas pela lei, ou seja, não é possível que o juiz ou que o intérprete amplie as hipóteses de internação, justamente porque ela é excepcional. Se o ato infracional for cometido com violência ou grave ameaça, por exemplo, um ato infracional análogo a roubo, se houver uma reiteração no cometimento de infrações graves, como, por exemplo, vários crimes de furto seguidos, ou, por exemplo, vários crimes de tráfico de drogas. Então, quais são as hipóteses de cabimento? Quando o ato infracional for cometido com violência ou grave ameaça, como, por exemplo, um ato infracional equiparado à conduta de homicídio, pode gerar internação. Quando houver uma reiteração no cometimento de atos infracionais graves, como, por exemplo, uma reiteração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ou quando o adolescente descumprir reiterada e injustificadamente uma medida anterior, como, por exemplo, a liberdade assistida. Nesse caso de descumprimento das medidas anteriores, há uma limitação pela lei do tempo em que o adolescente pode permanecer internado, qual seja de 3 meses. Certo, pessoal? Em relação à internação, as medidas privativas de liberdade para o adolescente, eu gostaria de destacar os 3 princípios que norteiam essas medidas. A brevidade, ou seja, a internação do adolescente em instituição socioeducativa deve ocorrer no menor tempo possível, sem exceder o máximo de 3 anos. A excepcionalidade que só haverá o cabimento de internação quando medidas mais brandas forem insuficientes, e o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, justamente porque o adolescente não tem ali toda a capacidade psíquica e toda a maturidade formada, ok? E para finalizar, pessoal, nós vamos pincelar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e de natureza não jurisdicional, formada por membros eleitos pela comunidade, 5 membros a cada 100 mil habitantes, para um mandato de 4 anos, permitida a recondução. Eles são eleitos, tá? Existem eleições municipais que são realizadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar possui atribuições muito importantes, como, por exemplo, aplicar as medidas de proteção das crianças e dos adolescentes, atender, aconselhar os pais, requisitar serviços públicos, representar ao Ministério Público pela ocorrência de ato infracional, de violência contra a criança e contra o adolescente, encaminhar à justiça crianças e adolescentes, e também, com a promulgação da Lei Henri Borel em 2022, o requerimento de medidas protetivas de urgência para a criança e o adolescente em situação de violência ou grave ameaça, certo?
Então é muito importante que vocês deem uma lida na Lei Henri Borel por ela ser uma novidade, porque muito provavelmente ela vai poder aparecer na sua prova. É importante também que vocês leiam os artigos referentes aos direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, que vocês leiam sobre as medidas socioeducativas previstas no ECA e também as modalidades de colocação em família substituta, guarda, tutela e adoção. Obrigada, pessoal, por mais essa aula. Foi uma revisão muito rápida sobre os pontos principais aí do Estatuto da Criança e do Adolescente com maior chance de incidência na sua prova. E eu fico com vocês por aqui. Até a próxima. Muito obrigada!